encontrando o original de sua pintura em carne e osso. Fitava fixamente o barão, sem poder acreditar em seus olhos, quando lhe fugiram os sentidos. Assim que chegara a casa, fora buscar o retrato e pusera-se a estudá-lo em todos os seus traços. Sem dúvida, aquele rosto, que pintara pela recordação das manifestações dos seus sonhos, era o rosto do barão de Rothschild. Cada traço, a posição dos olhos, a expressão dura dos cantos da boca, tudo coincidia. E quanto mais se aprofundara na contemplação do retrato, tanto mais sentira crescer a paixão mesclada de ódio selvagem, que há tanto invadira-a. Contudo, parecia-lhe ter um direito especial sobre aquele homem. Estou perdendo a razão. Ou encontrei o meu destino, um destino horrível demais. Murmurou. O seu coração contraíra-se receoso. Respirando com dificuldade, escondera o retrato misterioso, e martirizada por desencontrados pensamentos, deitara-se, mas para não encontrar repouso. Por muito tempo não fora capaz de conciliar o sono. No dia seguinte, ao almoço, a governanta notou que Valéria parecia doente. A senhora Samburov interrogou-a cheia de cuidados. Tivera outra vez o costumeiro ataque? Geralmente ficas nervosa depois deles. Acrescentara. Não, mamãe. Tive enxaqueca e dormi mal, nada mais. Valéria respondera. Estava convencida de que ninguém compreendia a sua enfermidade e aborrecia-se sempre, com as prescrições médicas. Era maltratada, ora com banhos frios, ora com banhos demasiado quentes. Oi. Viram-lhe toda e qualquer leitura, e até ao teatro não podia mais ir, depois que tivera um ataque durante uma representação. Por todos os motivos Valéria ocultara tanto quanto era possível os seus ataques, e não gostava que falassem deles. O irmão de Valéria, Anatólio, contava 22 anos. Servia no corpo dos atiradores da guarda. Externamente, parecia-se sobremaneira com a irmã. Os dois irmãos estimavam-se muito, eram os melhores amigos. Quando Anatólio perguntou a Valéria como decorrera a noite em casa da tia, ela falou-lhe de seu encontro com o barão de Rothschild. Uma personalidade que me é muito antipática, esse Powell. Todas as nossas damas estão enfeitiçadas por ele, mas eu não posso suportá-lo. Confessou Anatólio. Oh! Ele dá-me a impressão de ser um perfeito cavalheiro. É sobrinho de Helena Alexandrovna. Retrucou Valéria. Não, Valéria, não foi isso que eu quis dizer. Seu tio é um milionário, e não negligenciou ministrar-lhe uma educação requintada. Ele cursou o liceu de oficiais, de onde conhece também o meu amigo Gregório de Walck. Este contou-me um dia que Rothschild recebeu, na escola, a alcunha de Borgia, o espectro, porque é sonâmbulo. Dizem que muitas vezes, durante a noite, subia à estufa, ou até ao telhado, de onde, com muita dificuldade, e com perigo de vida, tirava-no. Durante essas peregrinações noturnas dizia coisas confusas, e chegavam a afirmar que falava em italiano. Outras vezes, gritava por uma tal de Giovanna, ou cantava salmos latinos. Os colegas temiam-no, mas tudo isso não pode passar de tontices. Ele é, sem dúvida, um homem direito e um bom partido como único herdeiro de seu riquíssimo tio. Mas é-me antipático. Espero, Valger, que não te enamores dele. Desse Borgia. No entretanto, dizem que é um inimigo declarado das mulheres, um amigo da solidão. Concluiu Anatólio sorrindo. Ao ouvir pronunciar o nome Giovanna, Valéria estremecera. Em seus sonhos, muitas vezes julgara ter ouvido esse nome, ainda que não soubesse a quem era dirigido aquele apelativo. Podes estar tranquilo, Anatólio, que não tenho, em verdade, a menor intenção de namorar Rothschild. Ademais, tens razão, ele traz em si qualquer coisa que repele. Com isso deram por terminado o assunto, e a conversa girou em torno da próxima viagem à Itália. Como a senhora Samburov conhecesse o ardente desejo da filha e tendo em vista a opinião do médico, não fez oposição à viagem. Os facultativos tinham se declarado francamente de acordo com a mudança de ares. Esperavam disso os maiores benefícios para Valéria. Negócios urgentes, porém, chamavam a senhora Samburov à sua propriedade nas proximidades de Moscou, e assim ficara resolvido que partiria na companhia de sua filha menor, imediatamente. Quanto a Valéria, esta permaneceria, até a data de sua partida para a Itália, na residência de sua tia e madrinha. Cerca de 2 semanas depois, pôde Larissa hospedar a sua favorita Valéria. 2 quartos bem instalados numa torre da vila, foram postos à disposição da hóspede. Daí, tinha a moça um belíssimo panorama sobre o parque e o lago.
O tempo, como costuma ser em S. Petersburgo, havia mudado repentinamente. O sol brilhava morno, e uma aragem cariciosa, perfumada, tornava agradável a permanência no parque e nos terraços. Alguns dias depois de sua chegada à casa dos Bakulin, achava-se Valéria sentada no terraço, diante do cavalete que sustentava o retrato de seu irmão Anatólio, que pretendia oferecer de presente à genitora. Larissa partira para a cidade, a fim de fazer compras, e estava sendo esperada a todo momento. Foi aí que anunciaram a Valéria, o barão de Rothschild. A moça não o tornara a ver, depois do primeiro encontro, e de novo sentiu-se tomada da mesma sensação de desconforto e aversão à entrada da visita. Dominando-se a custo, recebeu com algumas palavras amáveis. Rothschild desculpou-se por coincidir a sua visita com a ausência da senhora Bakulin e acrescentou que recebera de sua tia uma carta em que tratava da viagem à Itália, e cujo conteúdo desejava comunicar a Larissa. Creio, Powell, que minha tia regressará a qualquer instante. Dize-me, escreve Helena outra vez sobre o Castelo Encantado. Quis saber Valéria. Esse castelo interessa-me extraordinariamente. Ela observava Rothschild com atenção e notou que seu rosto, à luz do dia, parecia quase de ser intransparente. Como ele parece doente. Pensou ela, talvez tenha após si, e outra vez, uma peregrinação noturna. O olhar de Rothschild buscava. Tia Helena, certamente escreve sobre Montinhoso. Ela está quase que fanática por esse castelo. Afirma ter já visto algo, como que um fogo fátuo, que adejava sobre uma ponte. E as pessoas do lugar logo lhe narraram uma lenda que fala sobre a chama errante. Contam existir por ali, alhures, uma capela mortuária, de cujo altar a heroína da lenda derrubou a imagem da Virgem Santa. Enquanto essa imagem não for recolocada no seu lugar, a alma da pecadora seguirá perseguida pela desgraça e peregrinará sem descanso. Céus, como tudo isto é interessante! Exclamou Valéria deslumbrada. Com que imenso prazer eu não iria descobrir essa capela para recolocar a Virgem no seu altar, e, com auxílio de Tonilin, restituir à inquieta pecadora a sua paz. O barão sorriu imperceptivelmente. Sim, tudo isto é, realmente, muito interessante. Sinto-me, também, atraído para lá, desejoso de descobrir esses segredos. Todavia, digo a mim mesmo se não seria mais certo, e melhor, deixar que os mortos repousem em suas tumbas, não revolver o passado, em suma. A chegada de Larissa interrompeu a conversa sobre fantasmas. A palestra generalizou-se, e o assunto não pode deixar de ser a viagem. Na presença de todos, Larissa comunicou que seu esposo, ao contrário do que prometera, não poderia acompanhá-los até Milão. Assuntos inesperados e inadiáveis exigiam a sua presença na Crimeia. Jorge tampouco perderia ir. Tudo isso era extremamente desagradável às duas senhoras, pois viam-se sem companheiro para a viagem. Naturalmente, desde logo, Rothschild prontificou-se a acompanhá-las. Tanto mais que pretendia aceitar o convite da tia, Larissa aceitou, agradecida, o oferecimento. E passaram-se os dias. Rothschild tornou-se um hóspede constante dos Pawlowski. Ele não pode evitar que os fios misteriosos que o levavam para Valéria se tornassem cada dia mais fortes. Mas os sentidos que o aproximavam, imperceptivelmente, eram enigmáticos e difíceis de analisar. Os olhos negros do barão tinham aprisionado Valéria completamente contra sua vontade, e nenhum outro homem mais entrava em suas cogitações. Mas quando Rothschild chegava, só a sua presença ou um contato casual com ele, eram suficientes para que se enchesse de susto. Nessas ocasiões, se seguisse os impulsos instintivos, sairia correndo para longe. Os sentimentos de Rothschild não eram menos extraordinários, oscilavam entre a paixão, a aversão e um movimento de fuga apavorada. Nenhum dos dois podia compreender a dimensão de seus sentimentos, e tudo atribuíam exclusivamente à superexcitação de nervos. Uma semana antes da partida para a Itália, Valéria foi a S. Petersburgo. Sua mãe havia regressado por alguns dias de sua propriedade, a fim de fazer as últimas compras, os preparativos de viagem e despedir-se da filha. Apesar de satisfeita, a perspectiva das muitas visitas de despedida, das compras e da arrumação de malas, não pode Valéria fugir a um nervosismo febril e doente. Tinha um pressentimento seguro de que aquela viagem se faria sob o influxo de uma má estrela, que nunca mais voltaria para casa e nem tornaria a ver os seus. Na última noite que passou em S. Petersburgo, não conseguiu pregar os olhos, como que vindos de muito longe,
Ouvi os sons de cantos fúnebres e senti o rosto bafejado por uma aragem glacial. Seus nervos não encontravam repouso. Durante toda a manhã seguinte, chorou ininterruptamente, abraçando e beijando a mãe e o irmão. A senhora inquieta propôs-lhe partisse junto com a progenitora à propriedade ancestral, a fim de refazer-se, esquecendo a viagem à península. Valéria, porém, não aceitou o alvitre. Receava magoar Larissa. Finalmente, Anatólio conseguiu tranquilizá-la. Prometeu ir pessoalmente buscá-las, fim dos 2 meses em Montinhoso. Já dentro do comboio, a sensação de terror afetou-a mais uma vez. Não pôde conter as lágrimas, e só a custo conseguiu a genitora acalmá-la um pouco. Rothschild reservara lugar no mesmo vagão. Foi convidado por Larissa a passar para o compartimento reservado por ela. Gostosamente aceitou o convite. Num momento, pensativo, observou Valéria, e involuntariamente pensou numa passagem de destinos do passado, que firmara-se em sua memória. A maioria dos encontros com nossos semelhantes não é mera obra do acaso. O destino coloca-nos frente a frente aqueles por intermédio dos quais somos submetidos a esta ou aquela provação, ou temos que purgar um erro do passado. Estas palavras convenciam-no, cada vez mais, de que a providência levava-o ao lugar em que qualquer coisa de terrível, qualquer coisa de funesto, esperava-o. Com grande força de vontade, conseguiu, afinal, liberta-se de tais pensamentos. Esta menina é excessivamente nervosa, e com suas lágrimas está também atacando os meus nervos. Pensou ele e esforçou-se, zangado com sua própria excitabilidade, por exibir uma aparência mais jovial. Para distrair as senhoras, ofereceu-lhes confeitos, e iniciou uma conversa mais pueril. A viagem arrebatou os 2 jovens de seus tétricos pensamentos. Em Milão, Valéria já se encontrava outra vez alegre, e gozou o panorama da bela cidade. Rothschild era um guia amável e jeitoso, que dispunha também da necessária dose de humor e vivacidade para tornar interessante e divertida a visita aos monumentos dignos de serem vistos. A viagem, os passeios, as empresas em comum, levaram os 3 a uma relativa camaradagem. Concordaram em visitar Florença somente no regresso, e seguiram diretamente para Montinhoso, a residência de Helena. Numa pequena estação entre Florença e Modena, deixaram o trem, e foram prazerosamente recebidos por Miguel Muranov, filho de Helena. Uma carruagem está à vossa disposição, mas o último trajeto para Montinhoso terá de ser feito a cavalo. A estrada é íngreme demais. Quando deixarmos a estrada, enveredaremos por um atalho. Encontrareis uma região fabulosamente medieval. Dizia Misha, alegremente. A viagem foi morosa. O caminho tornava-se cada vez mais íngreme. Afora isso, encontrava-se em péssimo estado de conservação. Mas os viajantes nem percebiam os solavancos do carro tão embebidos em umas belezas naturais. Quanto mais avançavam, mais selvagem e romântica tornava-se a região. A mata fechada cobria montes e vales e, ora à direita, ora à esquerda, profundos desfiladeiros bordejavam o caminho. Larissa estava encantada. Como foi possível Helena encontrar este ninho de coruja? Já estamos agora a bem 3 horas de caminho e ainda não topamos viva alma. Isto tudo é, realmente, maravilhoso. Disse Misha. Logo chegaremos a uma pequena vila de cerca de 2.000 habitantes. De lá, então, não estaremos distantes de Montinhoso. No máximo ainda 1 hora de viagem. Mamãe leu num jornal florentino um anúncio em que pintavam este castelo de um modo singularmente belo. Pusemo-nos a caminho e ela, desde o primeiro momento, esteve tão entusiasmada com esta bela região, com o velho castelo e a sua quase patriarcal criadagem, que o alugou imediatamente. E como dizem estar agora à venda, quase temo que finalmente o compre. Logo estaremos na cidadezinha, que, em suma, não difere de outras centenas de pequenas cidades italianas, ruas estreitas e tortuosas, crianças sujas que brincam e esmolam de permeio alguns monges, mulheres e vilões curiosos. 4. O castelo. Num velho albergue, os viajantes tomaram uma ligeira refeição, repousaram por algum tempo, e depois prosseguiram o caminho a cavalo. A estrada tornara-se quase a pique, desenhando intermináveis curvaturas, apresentando sempre belos e novos panoramas. Quanto mais se aproximavam do castelo, tanto mais inquieto tornava-se Rothschild. Seu coração pulsava irregularmente, a garganta apertava-lhe como que estrangulada, e nas fontes sentia a mais dolorosa das pressões. A própria Valéria sentia um indefinível peso ao longo dos membros, um torpor,
um estremecimento em todo o corpo. Por esse tempo, a pequena caravana alcançava um desfiladeiro. No seu ponto mais estreito viam-se ainda restos de antigas construções, que, provavelmente, em tempos idos, vedavam o acesso ao castelo. Depois veio uma curva forte pela direita e um panorama cativante se apresentou. Os cavaleiros achavam-se sobre um grande pátio. À direita, erguiam-se montanhas íngremes recobertas de matas, e à esquerda estendia-se um profundo vale, em cujo centro abria-se um lago liso como um espelho. No ponto sobranceiro desse pátio, erguia-se o antiquíssimo castelo de Salteadores, com seus muros maciços e suas torres quadradas, uma fortaleza protegendo dos inimigos os seus habitantes. Como é maravilhoso isto! Gritou Larissa. Mas interrompeu-se imediatamente, assustada. Pelo amor de Deus, Valger, o que é que tens? Valéria erguera a sereta da cela e, com os olhos muito abertos, transbordantes de um horror incomensurável, fitava o castelo. Com os lábios trêmulos somente pode balbuciar ainda, foi aqui. Eu reconheço tudo outra vez. E sem sentidos escorregou da cela para trás. Teria caído da montaria se Miguel não a tivesse socorrido. Também Rotilde aproximou-se rapidamente, auxiliando-a a tirarem-na da cela e deitando-a sobre a relva. Certamente foi o calor que exerceu o seu efeito sobre os nervos fracos da pobre menina. Como a levaremos ao castelo se não despertar do ataque? Perguntou ansiosa Larissa. Não se inquiete, senhora. Já fomos vistos de lá. Mamãe e Lolo, e mais algumas pessoas já vêm ao nosso encontro, e nos ajudarão. Foi nesse momento que se acercaram Helena Muranoff com sua filha, o velho Castelão, sua mulher e um criado. A satisfação do encontro foi turbada pelo sucedido a Valéria. Lolo especialmente inquietou-se bastante, e somente se deu por satisfeito quando lhe explicaram que o mal da amiga fora provocado pelo calor e a fadiga. Com o auxílio do Castelão, os dois senhores conduziram a moça desfalecida ao castelo, onde logo conduziram-na aos aposentos que lhe tinham sido reservados. Já despida por Larissa, e deitada, ela despertou, e abriu o interrogador aos olhos. Helena trouxe-lhe um refresco, e em breve a donzela readormecia profundamente. As senhoras acalmaram-se e dirigiram-se ao salão, onde os cavaleiros já as aguardavam. Tomaram então uma refeição farta, fim da qual Helena conduziu-os ao terraço. Desse local tinha-se uma vista esplêndida do vale e o lago e algumas ruínas circundadas de árvores seculares. Estas ruínas são de um antigo convento que há muitos anos foi destruído pelo fogo e não reconstruído, explicou Helena sorrindo maliciosamente. Creio que o verdadeiro motivo que obstou a reconstrução foi o medo supersticioso aos fantasmas. Pois que, tanto quanto se pode averiguar, as paredes exteriores continuam ainda muito sólidas, e os interiores não seria difícil reconstruir-se. Mas esta região não tem boa fama. Dizem que traz infortúnios aos que a habitam. E quando, um dia, um raio caiu sobre o convento, os supersticiosos monges aproveitaram-se dessa manifestação da força do céu como pretexto para a fuga e deixaram o edifício entregue às chamas. Mais tarde se estabeleceram nas proximidades da pequenina cidade. Só o convento ou também o castelo tem fama de assombrado? Perguntou Rotilde, que se acalmara da inicial perturbação. Também o castelo, naturalmente. Apressou-se Helena em responder. E esse até mais do que o convento. A aparição dos espectros começou já há muitos anos, depois que se deu aqui qualquer fato horripilante, cujas minúcias ninguém deseja saber exatamente, mas que, em geral, admite-se ter sido extraordinariamente horripilante. Faze-me um favor, titia. Se conheces qualquer coisa que seja, dessa história, conta-me. Pediu Pauel. Já as tuas cartas despertaram em mim um vivo interesse por este castelo Udolfo e seus mistérios. O que ouvi do Castelão e sua mulher contarei com muito prazer. O velho Bernardino sabe quase tudo no terreno da lenda sobre este castelo. Há mais de 3 séculos o cargo de alcaide vem pertencendo à sua família, passando de pai a filho. Cada um conta ao outro, certamente, o que sabe. Fundadora e proprietária deste castelo de Salteadores, é a estirpe dos condes de Montinhoso. Oriundos de Modena, foram outrora riquíssimos e considerados. A parte mais antiga do castelo foi construída, mais ou menos por volta do século XIV. Pouco a pouco, foi-se construindo esta e aquela parte, até que em fins do século XIV, deu-se o acontecimento há pouco referido, que soterrou a fama e a consideração do castelo e de seus proprietários. A partir de então, os Montinhoso foram perseguidos pelo infortúnio.
A maioria deles faleceu na primeira juventude ou sucumbiu em desastres. A fortuna do clã desapareceu, e os portadores do nome Montinhoso tornaram-se, de geração em geração, sempre excêntricos. Uma androfobia quase inacreditável afastava-os de quaisquer relações com outras pessoas de suas condições. O último Montinhoso faleceu há cerca de 7 anos passados, com a idade de 95 anos. A maior parte de sua vida, cerca de 50 anos, passou nesse castelo em completa solidão e afastamento. Ele lia e estudava a história da família, colecionando todas as lendas e histórias que se teceram em torno do castelo e seus habitantes. Por sua morte, o castelo passou às mãos de seu primo, o Marquês Bianco. Este, até agora, não pôs o pé aqui, não quer saber deste terrível ninho e procura vendê-lo. Essa venda, por sinal, está anunciada há 7 anos. Até o momento, porém não se apresentou candidato à compra. Sem considerar que esta propriedade não produz renda nenhuma, pois que seus melhores terrenos já foram de há muito vendidos, os prováveis compradores são afastados pela má fama que pesa sobre o castelo em virtude dos supostos fantasmas. O italiano, como é sabido, é por demais supersticioso. Assim, o Marquês espera um estrangeiro milionário, a quem a posição romanesca do castelo apaixone sem cogitações de valor e rendas. Rothschild escutava atentamente e interrompeu. Mas quem é o herói ou heroína do drama desenrolado aqui? Não será isso conhecido? E que pecado terá sido dele? Bernardino evita o quanto possível falar disso. Se tem medo, ou vergonha, não sei. De Savéria, sua mulher, porém, ouvi que o personagem dessas lendas é um certo conde, Paulo de Montinhoso, que reunia e representava um tipo de Dom Juan em César Borgia. Algumas mulheres, como é de supor-se, estão também envolvidas nas legendas, e uma delas chamava-se Giovanna. De todas, uma foi morta por Paulo a pancadas, outra, dizem, estrangulada, e uma terceira ludibriada. Então, as almas dessas vítimas, e ainda outras, passaram a persegui-lo nesse castelo. Mais tarde internou-se ele num convento, mas também aí não encontrou, certamente, a tranquilidade, pois seu espírito ainda peregrina por aí, incessantemente. E só será liberto quando todas as suas vítimas, ou melhor, quando todos os espíritos dessas vítimas se tenham aqui reunido e reconciliado. Helena terminou a exposição. Nessas histórias haverá, com certeza, um fundo de verdade. Disse Lolo. Quando estávamos aqui há alguns dias, deu-se um fato singular. O dia tinha sido muito quente e por isso gozávamos a frescura da noite, depois do jantar, aqui no terraço. Savéria nos relatava justamente essa história quando ouvimos de repente, dentre as árvores, um murmúrio e depois uma voz feminina, estrangulada na garganta. Que gritava, Paulo, Paulo, maledetto. Depois veio o ruído como que do baque de um corpo humano sobre o solo. Savéria tremia como se tivesse febre e repetia incessantemente, e os Petro, e os Petro. Misha correu ao jardim e esquadrinhou os recantos todos, sem encontrar qualquer coisa. De minha parte vivo suplicando a Deus que todos esses espíritos inquietos se reencontrem finalmente, e perdoem-se, para que também nós possamos ter paz. Lolo sacudiu-se toda, involuntariamente, movida de horror. Eu te digo, Pauel, ainda agora perpassa-me um calafrio pela espinha quando me lembro disso. E não rias como mamãe, que não acredita em nada. Acrescentou meio zangada. Quando um ser invisível grita como se tivesse sendo estrangulado por outro, podem os nossos cabelos de fato eriçarem-se. Rothschild sorriu sutilmente. De fato, Lolo. Se são espíritos ou fantasmas, podem mesmo arrepiar a gente. Prometo-te ocupar-me cuidadosamente desse assunto. Pediremos a Dioníton e Linho seu concurso. Larissa também estará, certamente, do nosso lado. Com nossas forças reunidas, haveremos de levar tranquilidade a esses lúgubres malfeitores. Assim o espero, ao menos. Arrepender-se-ão de suas ações e subirão, finalmente, ao paraíso. E poderemos gozar a nossa permanência em Montinhoso com paz e segurança. Todos riram aliviados, depois dessas palavras do barão. Também não somos todos como Lolo, que tem medo de fantasmas. Disse Helena. A mim, por exemplo, eles não incomodam. Investigar todos os mistérios daqui não será muito fácil, porque foram tomadas grandes precauções no sentido de afastar os curiosos indesejáveis. Assim é que um sucessor de Paulo mandou fechar a entrada da grande sala de recepções e de alguns outros aposentes. Quantas são as salas fechadas não se sabe,
mas a avaliar-se pelo comprimento do muro, que se estende ao longo do jardim, deve ser um bom número. Também as janelas estão em parte muradas, e em parte guarnecidas de grades intransponíveis. A parte inferior do muro é de tijolos, e atrás desses tijolos estão, sem dúvida, as entradas. Mas árvores e arbustos envolveram de tal maneira, tão densamente, esse muro, que parece quase impossível a passagem. Misha subiu algumas vezes as árvores, para ao menos tentar ver através das janelas. Mas não pôde ver nada. Possivelmente estarão fechadas pela parte de dentro. Em todo caso seria preciso adquirir-se montinhoso para então romper, sem empecilhos, todas as portas e janelas, invadindo-se assim o castelo encantado. Concluiu Helena fitando rapidamente o sobrinho. Rothschild silenciara, e parecia abstraído por seus pensamentos. Distraidamente respondeu apenas às perguntas de Lola e Miguel. Com prazer aceitou o convite para ir ao pequeno terraço, do qual se ouviram os gritos fantasmagóricos. Fez ainda passeio ao redor das muralhas, e somente pouco antes da ceia, regressou à companhia dos outros. Fim da refeição, desculpou-se, e, acompanhado de Miguel, procurou o seu quarto. Depois de dispensar o companheiro, inspecionou a nova habitação. O quarto era grande, e recebia luz por uma alta janela gótica. Além da cama e do lavatório, todos os demais móveis eram antiquíssimos. As cadeiras, de encosto em estilo renascença, eram cobertas por um brocado antigo, entremeado de ouro. Sobre a lareira, sobre as portas do armário, sobre os encostos das cadeiras, ainda se conservavam as armas dos Montinhoso. As paredes, revestidas de tapeçarias, estavam ornadas de custosos gobelins. Diante de um desses trabalhos, encostava-se uma console com figuras de porcelana e vasos. Rothschild aproximou-se da janela e acomodou-se numa cadeira de espaldar alto e entalhado. O panorama era o mesmo que vira do terraço. Outra vez teve à sua frente o profundo e formoso vale com o seu lago, as encostas recobertas de matas e as ruínas do convento. Apoiou-se sobre o peitório da janela e gozou da belíssima paisagem. Durante esse tempo, trabalhava o seu cérebro em algo a cujo respeito ele próprio não estava ainda bem lúcido. Uma disposição nostálgica acometeu-o, e ele, de preferência, teria chorado. Tudo quanto via ali, parecia-lhe tão conhecido, sobretudo o quarto e a paisagem que tinha diante dos olhos. No local em que o castelo avançava até bem próximo da montanha, deveria existir, ao que imaginava, um pequeno caminho conduzindo ao alto. A sua fantasia situou em um banco de pedra, e próximo dele, uma gruta que o homem ou a própria natureza escavara na rocha. Dessa gruta deveria partir um caminho empedrado em direção ao convento. Respirando com dificuldade, Rothschild ergue-se. A atmosfera do quarto oprimia-o, cortava-lhe a respiração. Tinha desejos de certificar-se se os seus sentidos o traíam, se aquele banco e aquela gruta existiam apenas em uma fantasia ou materialmente. Saiu vagarosamente do aposento. Com uma segurança espantosa, percorreu toda a ala em completa escuridão. Caminhando ao longo da parede que circundava o castelo, alcançou o caminho e após, ascendendo, ao topo onde, duvidando de seus olhos encontrou o banco de pedra. Com as sobrancelhas contraídas correu os olhos ao seu redor. Falta ainda que eu encontre a gruta. Murmurou. Quis erguer-se, mas as pernas negaram-se. Uma sensação de tonturas acometeu-o, despertando nele a sensação da queda num abismo. Pouco a pouco a incerteza foi deixando-o, e em breve sentiu-se restabelecido. Apenas um ligeiro desassossego permaneceu consigo. Subitamente, julgou ouvir passos leves e apressados. Um ruído de seda farfalhando, obrigou a elevar os olhos. Um frio glacial perpassou-o quando distinguiu uma figura feminina envolta em sombrias cores. Mas sob o capuz das vestes singulares, ele reconheceu o amável semblante de Valéria. Cheia de um amor jubiloso, ela fitou-o, não oferecendo resistência quando atraiu a si, enchendo a sua boca de beijos escaldantes. Até que enfim, tu também estás aqui, Giovanna. Eu temia a tua ausência. Balbuciou ele. Não sabia ao menos por que chamava-se assim, Giovanna, e não Valéria, e também não cogitava em se tinha o direito de estreitá-la nos seus braços. Eu te havia prometido que viria. Paulo. Oh! Sei agora que seremos felizes. Disse Valéria mansamente. Sim, Giovanna, tu tens razão. A felicidade está mais próxima de nós, agora, que antes. Vem, pai Anselmo já espera por nós. É preciso que estejamos de volta a casa, antes que o galo cante. Enlaçou aí,
Apressadamente, seguiram o caminho empedrado que conduzia ao convento. Através de uma obscura passagem de eras, chegaram a uma porta que, por si só, abriu-se diante deles. Passaram por ela e encontraram-se numa capela. Uma frouxa claridade iluminava o altar. À frente deles, postavam-se vários vultos embuçados. Sobre os degraus do altar, encontrava-se um sacerdote, cujo rosto era encoberto pelo capuz abaixado, do seu hábito de monge. Quando Rotilde e sua companheira curvaram-se à sua frente, iniciou-se o ofício divino. Um dos vultos encapuzados adiantou-se e afastou a capa de sobre os ombros de Valéria. Rotilde viu-a num vestido branco, num vestido de noiva de véu entremeado de prata, com um toucado de pérolas entrelaçando-lhe os cabelos. Quando o sacerdote colocou os anéis nupciais guarnecidos de rubis e ouro, nos dedos dos nubentes, um calafrio gelado percorreu o corpo do barão, e, como que despertando de um sonho, reconheceu a singular dualidade de seu ser. O que lhe sucedera? Estava embriagado ou estava louco? O que significa aquela encenação misteriosa, e o que desejavam os vultos embuçados metidos em seculares hábitos? A cerimônia terminou finalmente. Os recém-casados de tão extraordinária maneira, ergueram-se da posição genuflexa. Esquecido de tudo quanto o cercava, Rotilde tomou Valéria nos seus braços. Nesse mesmo instante todavia, a donzela desfez-se no ar e desapareceu. No extremo da capela, porém, abriu-se uma porta, e dessa aproximaram-se muitos monges, todos com círios acesos à destra. Caminhavam aos pares, e entoavam cantochões monótonos. Seguiu-os, conduzido por homens vestidos de negro, uma caixão mortuário aberto, no qual, semelhante a uma estátua de alabastro, jazia um corpo de mulher. Era Valéria ou Giovanna. Perplexo, Rotilde olhava a procissão. Como que atraído por um secreto poder, aproximou-se do esquife e debruçou-se sobre a morta. Ouviu então o ressoar de um grito horripilante. Perjuro! Assassino! E a mão fria da morta segurou-o pelo pulso. Meio alucinado de horror, ele caiu de joelhos, e apenas sentiu um vento gelado e depois, o nada. 5. A compra. Aos primeiros raios de sol nascente, Rotilde abriu os olhos e admirado, olhou ao seu redor. Estava deitado sobre o solo, junto ao banco. Um peso incrível, sobre os membros abatia-o. Lançando mão de um supremo esforço ergueu-se, pondo-se logo em movimento. Assim terminarei por contrair qualquer moléstia ou inutilizar para sempre os meus nervos, aliás já bem atacados. Murmurou de si para consigo. Correndo como em fuga, regressou ao castelo. Em seu quarto engoliu às pressas um copo de vinho, deitou-se e adormeceu logo. Ao meio-dia despertou desse sono. Deus do céu, com certeza todos já terão almoçado. O que dirá tia Helena? Vestiu-se às pressas. No refeitório encontrou a dona da casa e Larissa. Muito bom dia, Pauel. Isso é que se chama dormir, hein? Parece que os fantasmas de Montinhoso não te aborreceram. Disse Helena, cumprimentando-o. A senhora me desculpe, prezada tia, por aparecer tão tarde. Mas eu só pude dormir com muita dificuldade, e por isso recuperei o sono pela manhã. Explicou Rotilde beijando, respeitosamente, as mãos das senhoras. Bem, aqui tens o café. Assenta-te e toma-o. Quando vierem as nossas jovens damas, teremos a refeição completa. Disse Helena, passando o café ao sobrinho. Permite-me que pergunte como passa a Valéria. Restabeleceu-se ela da vertigem de ontem? Perguntou Rotilde. Obrigada, respondeu Larissa. Graças a Deus dormiu bem e foi agora dar um passeio na companhia de Lolo. Alguns minutos depois regressavam as jovens senhoritas, Lolo corada, alegre e sorridente, Valéria provocante num vestido branco com um ramo colorido de flores à cintura, mas um tanto pálida e de aspecto abatido. Quando encontrou Rotilde corou ligeiramente e evitou fitá-lo. O seu aspecto não será o de quem também participou comigo o sonho do casamento. Pensou o barão. Por Deus, interessantes atrapalhações preparam-se se isso continuar assim. Mas de sua parte decidiu que não levaria esses pensamentos levianos a sério. Furtivamente pôs-se a observar Valéria, e notou que cada vez que seus olhares tocavam-se, a moça vexava-se, e enrubescia. Involuntariamente, vieram-lhe à lembrança as palavras ouvidas no decorrer da noite: perjuro, embusteiro, assassino. Estremeceu. Não seria de fato um bígamo e um perjuro, se os sucessos noturnos não fossem apenas um sonho. Extraordinário seria, realmente, se Valéria tivesse tido o mesmo sonho.
Se os espíritas têm razão e nós não vivemos apenas uma vez, então qualquer sucesso misterioso prendia sem dúvida aquela senhorinha, que em seu sonho chamara Giovanna. Depois do almoço fizeram um passeio em comum. Ricciotto, o filho do alcaide, acompanhou-os. Uma grande parte do castelo já estava bastante arruinada e inabitável. Num flanco mais ou menos conservado, via-se um longo corredor, do qual, um dos lados, era ocupado por uma sequência de celas, enquanto que o outro voltava-se para o jardim, abrindo-se em arcos góticos. Durante a visita às ruínas, Rothschild sentiu-se de novo invadido pela desagradável sensação. Outra vez tudo aquilo que estava vendo pela primeira vez, parecia-lhe conhecido e familiar. O longo corredor, com a arcada gótica, parecia-lhe ser o mesmo vislumbrado através de seus sonhos. Quando penetraram no velho cemitério, que se estendia ao longo dos muros do antigo convento, o barão observou um pequeno cômoro que sobressaía da vegetação. Afastou os galhos e encontrou uma abertura, que, outrora, certamente prendera uma porta. Os degraus de pedra, ainda bem conservados, conduziam, sem dúvida, a qualquer calabouço ou quiçá a uma catacumba. No percurso da escadaria, foi barrado por uma porta de ferro que procurou, ainda que não visse nela quaisquer fechaduras, forçar, sem resultado. Este é o jazigo da família dos condes de Montinhoso, explicou Ricciotto. A porta está fechada. Admira-me que, pertencendo a uma estirpe desde há muito extinta, este jazigo não tenha ainda sido violado pelos ladrões. Observou Rothschild. Não, senhor. De todos os moradores das cercanias, nenhum terá, por certo, o menor desejo de entregar sua alma ao diabo que se daria, inevitavelmente se ouvisse tocar em qualquer coisa deste lugar habitado por maus espíritos. Retrucou o jovem guia. Mas então sobre todos os condes de Montinhoso pesa a excomunhão? Perguntou Larissa. Chiusa? Todos foram homens rudes e maus. O último, é verdade, foi um homem bom, mas excêntrico. Como seu pai, também ele não quis ser sepultado neste jazigo. As sepulturas de ambos encontram-se no cemitério público. Mas todos os outros condes, à exceção do conde Paulo, o maledeto, repousam aqui. Paulo tem um jazigo separado. Disse Ricciotto. Em caminho de regresso, Larissa estendeu aos demais a sua admiração quanto à extraordinária firmeza com que a recordação deste ou daquele episódio transcorrido há séculos, ficara gravado na memória do povo. Mesmo os nomes dos heróis legendários são transmitidos de geração em geração. Quanto a Rothschild, estava de tal maneira sob influência, que não tinha senão um único desejo, saber o que continha a parte murada do castelo, o que havia naquelas lendas de realidade e de invencionice, o que se passara aí, em verdade, e que parecia tão intimamente ligado ao curso do seu destino. Bem cedo amadureceu-lhe no espírito o plano de adquirir o castelo Montinhoso se o preço não fosse muito elevado. Ainda que não pudesse, desde logo, dispor da necessária importância, muito embora herdeiro de milhões e milhões não lhe parecia difícil entusiasmar o tio. Resolveu, então, escrever no dia seguinte, abordando o assunto. Depois do almoço, fez encilhar o cavalo, e, sob pretexto de desejar visitar a igrejinha da vila, bem como efetuar pequenas compras, partiu. Era um princípio fundamental em Helena, conceder aos seus hóspedes a mais ampla liberdade de ação. Chegando à cidadezinha, Rothschild dirigiu-se em primeiro lugar ao notário, do qual soube que o castelo, com tudo quanto lhe pertencia, estava à venda pela insignificância de 50.000 liras. O Marquês de Bianco, um homem rico, aliás, quer se ver livre dessa propriedade, que herdou e ficaria, naturalmente, muito satisfeito que se encontrasse um comprador, disse o notário. Rothschild comunicou-lhe a sua inteira intenção de adquiri-lo, mas precisava, antes, obter o dinheiro necessário. Pediu ao notário que não vendesse o castelo por enquanto, pois aguardava notícias da Rússia. Quando já tinha no bolso uma declaração nesse sentido, dirigiu-se ao hotel, escrevendo-lhe uma carta detalhada ao tio. Pedia-lhe insistentemente, lhe concedesse a importância necessária a essa compra. Com toda a franqueza, prezado tio, essa compra é altamente interessante, pois o castelo, tanto quanto se pode ver, está literalmente abarrotado de maravilhosos móveis da Renascença, de pinturas e tecidos de brocados. E como até agora não te dei motivo para estares descontente comigo, espero, com toda certeza, que não me negarás este obséquio. Concluiu ele. Desde esse dia, manifestou-se um grande nervosismo em Rothschild.
Febrilmente ele aguardava a resposta do tio, e de dia a dia mais desejava ter Montinhoso por sua propriedade. Também os seus singulares estágios de sonhos se manifestavam mais fortes. Estava convencido da dualidade do seu eu. Esse segundo eu, que lhe surgira do passado, tornava-o escravo de uma outra. A sua vida normal, a sua existência momentânea, parecia-lhe sem consolo e vazia, enojava-o. A mesma dissensão manifestou-se também no seu convívio com Valéria. Se a encontrava durante o dia, às refeições ou no decorrer dos passeios, ela infiltrava-lhe aversão e pensamentos hostis, tornava-se então breve e comedido. Mas quando à noite encontrava-se a sós, no silêncio do seu quarto, das profundezas de sua alma erguia-se uma paixão escaldante para com a jovem, e vinha-lhe o desejo de revelar-lhe esse sentimento. Também Valéria sentia-se sob o domínio do mesmo estado emocional. Durante o dia permanecia calma, palestrando admiravelmente com Lola e Miguel. À noite, porém, não encontrava sossego ante as perseguidoras imagens dos sonhos. Via sempre, à sua frente, o semblante do barão, cujo olhar apaixonado parecia querer penetrá-la. Muitas vezes supunha até mesmo sentir-lhe o hálito quente junto à face. Então assenhorava-se dela o sentimento de uma profunda inclinação para com Rothschild, e não via barreiras à sua frente que pudessem servir de obstáculos à sua fuga na direção dele. E isso até que de novo se apoderava dela uma forte aversão para com o homem, sobre cuja origem e caráter tão poucos esclarecimentos pudera obter. Cerca de 3 semanas haviam passado. Rothschild, sem intenção especial, nada revelara acerca de sua visita ao notário. Quando, pois, chegou uma carta de seu tio capeando um cheque sobre o Banco de Florença, também a esse respeito nada disse a ninguém. As conferências com o notário, ele conservou-as em segredo. A compra da propriedade foi levada a termo e faltavam apenas algumas formalidades para torná-la efetiva. Somente depois de completamente liquidado, estando ele na posse completa do castelo, Rothschild pretendia falar sobre o negócio. Queria surpreender a tia, que, então se tornaria sua hóspede. Uma noite em que todos se achavam no terraço chamaram a velha Savéria e lhe pediram que relatasse as lendas que conhecia sobre Montinhoso. Não deveria, contudo, silenciar sobre as tradições que se referiam à parte murada do castelo. Mas não foi possível arrancar muita coisa velha. A presença de Rothschild parecia inquietá-la, de quando em vez lançava olhares tímidos sobre o rosto pálido do barão. Sim, se eu dispusesse de capitais um pouquinho maiores, compraria logo Montinhoso, disse ele caçoando. Então iríamos penetrar livremente nos aposentos misteriosos, levantar o véu do mistério que envolve este castelo. Estas salas são tão velhas e mofadas, que um pouco de ar e luz não lhes poderiam fazer mal. Escreve ao tio, Powell. Disse Larissa, estou plenamente convencida de que ele não te negará esse pequenino favor. Se eu tivesse dinheiro disponível, Montinhoso seria minha propriedade. Disse Helena. Mas espero, que, se Powell tornar-se realmente o proprietário deste castelo encantado, não nos negará hospitalidade. Estou ansiosa por penetrar no paraíso maldito, para além das portas e janelas muradas. Os fantasmas absolutamente não me amedrontam. Olha, Powell, disse Lolly, eu só posso dar este conselho, se adquirir esse Montinhoso não franquees as portas fechadas. Só Deus sabe quais os crimes aí cometidos. Eu não viveria aqui por dinheiro nenhum, depois de abertas essas portas e janelas muradas. Tranquiliza-te, pequena Lolo. E carinhosamente Rothschild acariciou a prima. Se eu fosse proprietário deste castelo, certamente escolheria um outro caminho para chegar à ala misteriosa. Já me tenho orientado minuciosamente. Por aí deve existir uma capela. Uma das paredes laterais dessa capela, que é ligada à parede do castelo, oculta, positivamente, uma passagem secreta para a respectiva ala. Afastando os galhos e os arbustos que são muito densos nesse lugar, e rompendo um pouco o muro, haveremos de por força, encontrar a porta. Nem bem pronunciara essas palavras, e ouviram distintamente, um tanger de sinos, ao qual seguiu-se, em breve, lamentoso coro fúnebre. Todos ergueram-se excitados. Mas, na escuridão não se podia ver nada. Através do silêncio que se estabeleceu somente ouvia-se, mais distintamente agora, o dobre angustiado e os cânticos soturnos. De repente, cessou tudo. De onde virá isto? Perguntou Miguel, admirado. Sabes alguma coisa a respeito, Savéria? Há talvez alguma igreja pelas vizinhanças. Mas Savéria estava incapaz de responder. Fantasticamente pálida, encostou-se à parede.
Seus dentes entrechocavam-se como se estivesse com febre alta. Mas, Savéria, como podes ser supersticiosa assim, a ponto de o mais leve ruído produzir-te semelhante excitação? Disse Helena. Não, Signora, não é um ruído inocente. Estes sinos não indicam boa coisa. Respondeu Savéria. Qual, tolices? Em qualquer igreja próxima repicam sinos. E isto já há de ter uma má significação? Tenha vergonha, Savéria, Signora, em muitas milhas em derredor não existe nenhuma igreja. O meu bondoso e velho Signore, me disse muitas vezes, Savéria, quando nas ruínas do castelo ouvires os monges cantando de profundis, e os sinos dobrarem, acautela-te. Isto quer dizer que todos aqueles que outrora aqui viveram, estão de volta. Novas lutas, paixões e blasfêmias se erguerão deles. Mas ninguém será capaz de desvendar os segredos do passado. Mas Savéria, como podem as criaturas mortas e sepultadas há séculos, voltar de novo? Será possível que o teu falecido senhor tenha te levado a crer nessas tolices? Ou sofria ele de alguma mania? Perguntou a incrédula Helena. Oh! Não, Signora, o conde Tadeu não era louco, e sabia mais do que muita gente. Durante a sua vida, estudou os artigos das crônicas da família. Era religioso, e Deus o fez, em compensação, clarividente. Ele me disse muitas vezes, eu vi e sei muitas coisas. Eu te digo, quando eles voltarem, os que aqui viveram e pecaram outrora, quando se tornarem outra vez senhores deste infeliz castelo, sob o qual pesa a grande maldição, tudo quanto dantes se deu, se repetirá. Estão marcados pela justiça, ainda não se arrependeram e não purgaram as suas faltas. Como isto se dará, não sei se ignora. Mas o meu Signore sabia, e uma prova disto é o de profundis, o dobre dos sinos que há pouco ouvimos. Savéria inclinou-se perante os presentes e afastou-se depressa. Seguiu-se um breve silêncio. Todos se encontravam sob a impressão dos estranhos sucessos, mesmo a séptica Helena, embora não o quisesse confessar nem a si mesmo. Paulatinamente, a palestra em comum foi se tornando tão viva como anteriormente. Depois, retiraram-se uns após outros. Em seu quarto, Valéria substituiu um vestido por um elegante roupão, e soltou os cabelos. Como ainda não tivesse disposição para dormir, escreveu uma longa carta à mãe. Terminando, sentiu-se ainda bastante disposta para ler um pouco. Alguns romances modernos que estavam sobre a mesa, não atraíram, e ela dirigiu-se a uma estante colocada dentro de um nicho. Sobre esta, achava-se uma série de livros antigos que despertaram o interesse da moça. Savéria lhe havia dito certa vez, que o quarto ocupado por ela fora o aposento predileto do conde Tadeu. Ali trabalhava e lia. Entre os antigos livros, existiam alguns que ele mandara imprimir, versando acerca das antigas crônicas. A lenda do castelo de Montinhoso, leu Valéria na lombada de um desses livros, encadernados de preto. A estante, colocada na parede, ao fundo do quarto, era construída de ébano e guarnecida de custosos entalhes. Ela esvaziou-a completamente, e pareceu-lhe que estivesse encravada na parede. As paredes do nicho compunham-se de almofadas de ébano igualmente entalhadas, que ao derredor das prateleiras, constituíam-se numa espécie de arco de porta com motivos singulares. Entre folhas de videira, estilizadas, mostravam-se maravilhosas figuras de gnomos, e logo acima do nicho, servindo-lhe de cobertura, achava-se uma cavidade na qual assentava-se um gnomo com um livro sobre os joelhos e uma tocha na mão. O livro que Valéria queria ler achava-se na prateleira superior. Como esta fosse muito alta, aproximou uma cadeira, na qual subiu. O livro era volumoso e de peso regular, de modo que ela, para não perder o equilíbrio, sem querer, segurou-se a tocha que o gnomo sustinha. Nem bem tocara, esta girou para um lado, ouviu-se um estalido e a estante moveu-se sobre gonzos invisíveis. Uma abertura negra teve Valéria à sua frente. Com o correr da estante, porém, ela perdeu o apoio e caiu. Mas ergueu-se rapidamente, e, admirada, com o coração pulsando fortemente, observou uma misteriosa abertura no nicho. Somente o céu pode saber se esta porta não conduz à ala fechada do castelo. Talvez me seja dado desvendar os segredos antes que o barão de Rothschild, ou antes que um outro qualquer, consiga adquirir este castelo. Murmurou consigo mesma. Depois acendeu uma vela e preparou-se para examinar a obscuridade reinante além da porta. Valéria transpôs os escuros umbrais e viu-se num corredor tenebroso que parecia sem fim. Todavia poucos passos depois, bifurcava-se, e, à direita,
Apresentaram-se-lhe degraus que conduziam para cima. Os assoalhos e degraus da escada estavam cobertos por espessa camada de pó. Junto da escada, Valéria viu, deitada, uma velha lanterna esculpida. Ergueu-a e levou-a ao seu quarto, e somente então percebeu que, nela, ainda se encontrava uma grossa vela de cera vermelha. Tirou-a, limpou a lanterna cuidadosamente, e, em seguida, acendeu a vela. Esta lanterna vai, por certo, prestar-me bons serviços. É realmente singular que numa vela talvez multissecular me deva alumiar nesta viagem de exploração. Pensou. Corajosa, voltou de novo ao nicho. Então pode certificar-se de que o corredor fora, outrora, iluminado por candelabros pendentes do teto. Tanto quanto se podia ver, as paredes estavam cobertas de afrescos, representando cenas de caçadas. Pouco depois, terminava num saguão retangular. À esquerda deste, havia uma escada descendente, e fronteira esta, uma porta revestida de um reposteiro. Diante dessa porta Valéria parou um momento. Uma curiosa hesitação apoderou-se dela. Nada encontrara de infundir pavor, e contudo não podia libertar-se de uma certa inquietação. Resolvida, rapidamente afastou o reposteiro e penetrou no espaço escuro. Alçou a lanterna e viu-se num grande salão, cujas janelas estavam fechadas por negras portadas. Das paredes, pendiam alguns quadros. Os móveis, dourados, estavam cobertos por grossas camadas de pó. De repente, Valéria notou numa das paredes, um quadro excepcionalmente grande. Curiosa, aproximou a lanterna erguida. Um calafrio entorpecedor perpassou-a. A grande tela representava uma capela em cujo centro, sobre um catafalco, achava-se um esquife. No esquife, dormia uma figura feminina, cujo semblante, tanto quanto Valéria pode observar, a frouxa iluminação, tinha inegavelmente traços de grande semelhança com os seus próprios. Sobre os degraus diante do esquife, estava um homem de joelhos, seu rosto transfigurado pelo medo, assemelhava-se também imensamente ao do barão de Rothschild. Os dedos da defunta abarcavam o seu punho. À luz bruxuleante da lanterna, o rosto do homem parecia singularmente vivo. Em sua excitação, Valéria julgou ouvir, distintamente, um gemido e um riso doloroso. Um frígido golpe de vento soprou-lhe as faces. Ainda por um momento permaneceu imóvel, depois correu. Como que tocada por fúrias, desceu as escadas e de novo viu-se no corredor. Como caça perseguida, continuou a correr, alcançou por fim um grande aposento onde, sob um dossel, encontrava-se um rico leito. Como um relâmpago, alcançou-lhe a memória a consciência do engano de rumo. Viu uma porta. Em sua fechadura, a chave. Virou-a diversas vezes e tentou forçá-la por fim. No mesmo instante, ouviu um barulho retinente de vidros e porcelanas em queda e em seguida a muito conhecida voz do barão de Rothschild, com os diabos. O que será isto? Valéria gritou alto. A lanterna caiu-lhe das mãos, e, sem sentidos rolou ao solo. 6. A descoberta. Quando Rothschild chegou ao seu quarto, sentou-se, como gostava de fazê-lo, à janela, e caiu em profundo cismar. O que acabara de ouvir, o cântico fúnebre e o dobre dos sinos, havia deixado em seu espírito uma profunda impressão. Embalde procurou uma explicação natural para esses sucessos. Seria, realmente, possível, que o além pudesse tornar-se perceptível deste modo, e ser registrado pelos 5 sentidos de um mortal. Rothschild não sabia quanto tempo estivera assim, imerso em conjecturas, quando um surdo rumor e pancadas na parede o despertaram. Admirado, ergueu-se, certificando-se de que os sons abafados vinham de um nicho da parede. Viu uma porta aberta e ouviu um grito. Depressa removeu os cacos de vidro e louça com os pés e afastou, tanto quanto pode os escolhos. Depois tomou de um lampião e forçou a passagem. Junto à porta, viu o corpo inanimado de Valéria, estendido sobre o solo. Vestida com um roupão branco, de mangas largas, parecia bela como uma pintura. Seus cabelos dourados soltavam-se envolvendo-lhe a cabeça como uma aura. 2 passos além, estava a lanterna com o vidro partido. Rothschild colocou o lampião sobre uma mesa que se achava próxima, ergueu Valéria e levou-a para o seu quarto. Deitando-a numa ampla poltrona, umedeceu-lhe a fronte com água de colônia. Alguns minutos depois, Valéria voltava-se e abria vagarosamente os olhos. O barão envolveu-a num cobertor e deu-lhe a beber um copo de vinho. Viu Valéria as suas forças voltarem aos poucos. Rothschild aproximou um banquinho,
Sentou-se junto dela e perguntou por que caminho havia conseguido penetrar nas dependências fechadas. Descobri a entrada por acaso. A curiosidade levou-me a acender a lanterna e inspecionar as dependências misteriosas. Não tive medo até o momento em que eu vi aquele quadro horrível, em que a morta segura o companheiro pelo punho. Supus ouvir um horrível gemido e um mais horripilante riso. Então não resisti e fugi. Valéria não disse nada quanto à grande semelhança notada entre a morta e o homem ajoelhado à sua frente e eles dois. Ambos se calaram. Rothschild empalideceu e recordou-se da primeira noite passada no castelo, quando tivera um sonho igual, ou quiçá uma visão da mesma espécie. Valéria tocou-lhe a mão, e um suspiro desprendeu-se de seus lábios. Deixemos em paz o passado e não revolvamos o pó, não tentemos o misterioso invisível. O barão ergueu o rosto, e, com sincera admiração, contemplou-a. Esse olhar reconduziu Valéria ao presente, um intenso rubor cobriu seu semblante. Preciso voltar ao meu quarto. Mas, como hei de fazê-lo sem passar pelos escuros compartimentos? Nada temas, Valéria. Conduzir-te-ei através do jardim e do pequeno terraço, possuo uma chave do portão. Antes disso, porém, te proporia vires comigo inspecionar o quarto vizinho. Não desprezemos esse acaso que nos abriu os compartimentos misteriosos, sem aproveitá-lo. Depois de breve relutância, Valéria se declarou disposta. A curiosidade vencera nela todos os outros sentimentos. Ao lado de Rothschild, já não temia nada. Espera um momento. Quero somente retirar o escolho do caminho e entrar sozinho primeiro. Disse o barão. Alguns minutos depois ele regressou. Seguem-se agora, Valéria. Os quartos são realmente bonitos. Provavelmente habitou-os, outrora, uma linda dona. Encontrei 2 candelabros de prata com velas, que acendi. Temos luz suficiente agora. Valéria esqueceu o medo e a situação um tanto singular em que se achava, e seguiu Rothschild ao quarto misterioso. Sobre um estrado, achava-se um leito grande, onde se estendia um elevado dossel. Também aí os entalhos da cama e o brocado das cobertas, estavam cobertos de densa camada de pó. Rothschild se munira de 2 toalhas de rosto e limpava os entalhos. À cabeceira da cama encontraram uma pequena mesa de mosaico com algumas caixinhas. Um espelho veneziano, em moldura larga, fora embutido na parede. Acima dele, 2 anjos pequenos seguravam candelabros de 3 braços, contendo velas cor-de-rosa. Rothschild acendeu também estas, e o quarto todo brilhou com vívidas luzes. Valéria parecia pálida e nervosa, em meio do quarto, e se aprofundara na contemplação do mesmo quadro que, de repente, pareceu-lhe extraordinariamente familiar. Todos aqueles objetos, ela julgava já os conhecer, e até as pequeninas coisas não lhe eram estranhas. Na parede, entre a cama e a janela, deveria existir, assim lhe pareceu de súbito, um medalhão. Na caixinha sobre a mesa de mosaico balbuciou ela para si mesma acha-se, à esquerda, dentro de um estojo de madrepérola, um retrato em miniatura. Provavelmente habitou este quarto uma formosa castelã, talvez, até, quem sabe a de que fala a lenda. Disse Rothschild, removendo o pó. Observa este pequeno sapato, aqui estão também, um leque e um chale bordado. Positivamente gostava ela de enfeitar-se. Valéria não respondia. Automaticamente aproximara-se da mesinha, e tomara entre as mãos o estojo de madrepérola. Abriu e viu, sobre o estofo de cetim branco, um retrato redondo em miniatura, ornado de rubis e emoldurado de ouro. Representava um jovem em trajes italianos antigos, com um barrete guarnecido de plumas sobre a cabeça. Esse rosto, porém, não era outro senão o do barão, os traços orgulhosos, e os olhos escuros, a mesma boca ironicamente sorridente. Quando Rothschild observou a perplexidade de Valéria e a sua profunda emoção, aproximou-se e olhou por sobre os ombros dela. E quando, tão inesperadamente viu seu retrato em trajes de cerca de 3 séculos transcorridos, apoderou-se dele um mudo espanto, e um frio suor pelou-lhe a fronte. Parecia-lhe que um horripilante poder surgia do passado e tentava atraí-lo com Valéria a tenebrosas profundezas. Paulo! Balbuciou Valéria nesse momento, como que alienada. Este brado perpassou o barão como uma corrente elétrica. Saiamos daqui. O ar é por demais pesado e impuro. E estamos também muito emocionados. Amanhã combinaremos tudo com sossego. Ele conduziu Valéria para fora, apagou as velas e fechou a porta. Agora quero dar-te algumas gotas para os teus nervos excitados. Depois acompanhar-te-ei até ao quarto.
Valéria sorveu silenciosamente as gotas, não disse mais nenhuma palavra. Calados chegaram ao outro aposento. Ela estava cama em sonho. Convulsivamente, segurava o medalhão de que, inconscientemente, se apropriara. Rothschild fechou a porta. Quis ainda dizer, durma bem, Giovanna. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Valéria caiu numa